E podemos começar, se calhar, pela Bolsa de Valores, não? Porque o Bruno Fernandes, eu acho que está em alta, e já que vamos falar do Sporting, eu acho que devemos falar de uma coisa positiva, que é a influência que o Bruno Fernandes tem na equipa do Sporting. Aquele gol que marcou de livre é o príncipe de Alvalade, de facto. Eu acho que, eu desde o começo, desde que vi Bruno Fernandes, já tinha o visto jogar fora do Sporting e na seleção de sub-21, e pareceu-me sempre um talento de tesouraria. O Nani era o segundo jogador mais bem pago do Sporting, atrás do Bas Dost. Mas não foi a questão financeira que fez com que... Foi a questão da programação da próxima época. O Nani já não cabia no Sporting. Não cabia no Sporting porque a estrutura percebeu que o Nani, como capitão de equipa, não reunia as condições suficientes para ser aquele líder, para ser alguém que pacificasse o balneário, fosse alguém que criasse a coesão necessária dentro do balneário do Sporting. Isto é muito importante para o Sporting. O Sporting tem que ter um capitão que seja um capitão agregador, que seja um capitão que os jogadores, que os colegas respeitem. Isso não estava a acontecer com o Nani, e a estrutura acredita pelo perfil de Bruno Fernandes, pela qualidade de Bruno Fernandes, e depois há outra questão associada também àquilo que neste momento o Nani vale. O Nani é um jogador, quer dizer, toda a gente reconhece que o Nani foi um jogador de topo relativamente àquilo que são os jogadores portugueses. Não é isso que está em questão. A questão é que o Nani já não tem aquela intensidade, já não consegue emprestar a uma equipa de futebol aquilo que, em termos, enfim, de competição, de alta competição, essa equipa pode necessitar. E, portanto, considerando todas estas situações, entendeu-se que a melhor maneira era, de facto, de criar as condições necessárias para o Nani sair de Alvalade. Em relação ao Montero, que é outra situação, acho que o Montero é uma situação que tem a ver com a sua condição de jogador, às vezes demasiado apático. Eu acho que o Montero tem capilé nas veias, quer dizer, falta-lhe aquela agressividade, falta-lhe aquela competitividade. Ele joga bem com a bola no pé, mas falta-lhe aquela competitividade e, portanto, esse capilé nas veias não o favorece. E, portanto, digamos que há aqui uma situação de uma poupança à volta dos 7 milhões de euros, que é relevante. Com os dois jogadores. Com os dois jogadores, que é muito relevante. Mas há também aqui outros aspectos que têm a ver com a questão do desempenho desportivo e têm a ver depois com questões, no caso de Nani, questões relacionadas com a liderança e a sua relação com os outros jogadores. Passamos para o jogo do Sporting com o Braga e faço uma pergunta que vários telespectadores te enviaram esta semana. Que comentário lhe merece a tática adotada por Marcelo Kaiser frente ao Braga? Ainda há motivo para lenços brancos em Alvalade? Ora bem, em relação à tática, foi muito interessante a forma como o Marcelo Kaiser jogou com o Sporting de Braga. Com uma tática completamente diferente. É preciso termos nota do seguinte. O Marcelo Kaiser tem a confiança do Presidente, tem a confiança da direção, naturalmente, mas, evidentemente, que os últimos desempenhos, e principalmente depois daquela derrota em casa frente ao Vila Real, em que o Sporting jogou, de facto, muito, muito pouco, uma nova derrota, um desaire frente ao Sporting de Braga. E estamos a falar, neste caso, de um direto competidor, porque nós estamos aqui a falar basicamente da luta pelo terceiro lugar e, portanto, considerando o crescimento do Braga, considerando aquilo que tem sido a lógica de relação-não relação Sporting-Braga, com o Sporting Braga a tentar ocupar o lugar do Sporting, há questões políticas aqui associadas e relações políticas que também têm a ver com o posicionamento de outros clubes que apoiam outros clubes. Benfica apoia o Braga e, portanto, há aqui situações que têm a ver com a tentativa de o Braga se anichar no lugar do Sporting. E, portanto, este era um jogo, para além da questão competitiva, havia aqui uma questão de natureza política, de afirmação de um clube no espaço competitivo nacional. A tática foi muito interessante e eu hoje trouxe aqui velho conhecido dos telespectadores do Tempo Extra. Já há algum tempo que não o utilizava, para tentar explicar o seguinte. O Marcelo Kaiser utilizou três defesas, não é? Portanto, o Coates nesta posição, o Illori, o Borja e o Illori. O que é que ele tentou? Tentou dar profundidade através de Ristovski a este lado direito. Esta peça foi fundamental do ponto de vista daquilo que foi o balanceamento ofensivo do Sporting pelo lado direito. Ristovski por este lado, o Acunha, que jogou numa posição inicial já mais subida em relação ao Borja, que tinha, portanto, a função de fazer este movimento para o interior.
o Acunha, sempre que a equipa defendia, o Ristovski baixava, o Acunha baixava e o Sporting ficava aqui com uma solidez defensiva muito interessante. Isto foi feito de uma forma realmente muito eficaz. Depois, o que nós vemos aqui na movimentação ofensiva é que o Sporting colocou Gudeli e Wendel, que esteve muito bem. Esta pedra amarela é porque é o Bruno Fernandes, que digamos, o líbero de ataque. Não só o líbero de ataque, mas também o organizador do próprio meio-campo. E, portanto, com o Bruno Fernandes, com o Diaby a jogar mais dentro, portanto, com os laterais, os falsos laterais, balanceados na frente, com o Bruno Fernandes perto muitas vezes de Wendel, mas também muitas vezes perto dos dois avançados. E sobretudo com o Diaby a fazer uma espécie de livre de ataque atrás do ponta de lança, isto funcionou muito bem e baralhou completamente Abel Ferreira e a equipa do Braga, que nunca percebeu o que é que estava a passar dentro do campo. E, portanto, esta dinâmica foi muito interessante, não apenas do ponto de vista conceptual, do ponto de vista tático, daquilo que são, digamos, a arrumação destas pedras, mas depois a dinâmica emprestada a este sistema. E, portanto, Marcelo Keizer ganhou claramente o combate com Abel Ferreira e ganhou aqui um novo fôlego para aquilo que vem aí. Vamos ver o que é que o Sporting vai conseguir fazer no jogo com o Villarreal. É já na quinta-feira. Já na quinta-feira, é um jogo difícil em função do resultado da primeira mão. Ainda agora sobre esse jogo da primeira mão e por causa de subios e por causa de comportamentos da juventude leonina, também querias abordar esse aspecto. Bom, esse aspecto é fundamental. Eu li e pedi ao Tiago e ao Henrique Torres Pereira para porem a notícia do Record relativamente a esta questão que tem a ver com as ameaças feitas pela claque Juveléu relativamente aos jogadores. Ora, essa é a coisa, e não se pode brincar com isto. Isto é muito sério. O Sporting viveu um tempo, aquela invasão à Academia de Alcochete é uma coisa muito séria, que está na memória do Sporting, mas que deve estar na memória dos portugueses. E é uma coisa irrepetível. E quando eu li a notícia, fiquei preocupado. Porque é a recuperação de algo absolutamente irrecuperável. Quando eu percebo que depois de um jogo não conseguido, e cá está, por parte do Sporting, que elementos, neste caso da Juveléu, têm, digamos, repetem ameaças, que não pode ser lido de outra maneira, aos jogadores do Sporting, apetece-me dizer alto e para ao baile. Isto tem que ser levado a sério. E, portanto, nesse sentido, eu acho que Frederico Varandas está a ter coragem e é de louvar a coragem de Frederico Varandas porque as claques do Sporting já sabem que, doravante, depois de fechado este acordo que está em vigor, não vão ter preço, não vão ter bilhetes de borla, não vão poder fazer, digamos, negócios com os bilhetes. E essa é uma perda de privilégio fundamental. E eu acho que esta maneira de estar do presidente do Sporting não é apenas fundamental para o próprio Sporting, que viveu aquilo que nenhum clube deve viver no mundo, em Portugal e no mundo, mas é muito importante também para o futebol português. E é um exemplo para o futebol português. Porque nós não podemos secundar a ideia daqueles que acham que os clubes devem estar debaixo da alçada e da jurisdição das claques de futebol. Não podem estar. Está absolutamente subvertido em Portugal. Nós bem sabemos que há muitas claques, fora do contexto nacional, que têm prevalência em muitos momentos e que são protagonistas de situações de violência. Mas eu queria dizer também uma coisa que me parece importante. Foi criada recentemente uma autoridade contra a violência que pode instaurar processos, é uma coisa que é preciso que tenhamos a noção exata, sem depender dos autos de notícia das forças de segurança. E, portanto, esta autoridade, que foi criada há uns meses, precisa de mostrar serviço. Precisa mostrar serviço. E não pode pactuar com o mínimo indício de violência, seja contra jogadores, seja contra adeptos, porque os verdadeiros adeptos do futebol são aqueles que não geram violência.
É preciso ter esta noção. São aqueles que não geram violência, são aqueles que ajudam o espetáculo a ser um verdadeiro espetáculo, são aqueles que apoiam os jogadores e são aqueles que não criam problemas às outras pessoas que querem ir ao estádio e não terem problemas para assistir a um jogo. E, portanto, essa é algo que importa considerar.